Aí, Lucas, por que você fez isso? Gritou Isabel, segurando o braço com força. O salão de festa inteiro parou, todos olhando a cena sem acreditar. O filho do milionário tinha mordido a faxineira na frente de todos. Ela não chorou, não brigou, apenas abaixou o olhar e respirou fundo. O menino tremia, os olhos cheios de lágrimas, mas não falou nada. Do alto da escada, o pai dele apenas observava, frio, como se não fosse nada. Alguns convidados riram, outros cochicharam. Essa mulher não sabe cuidar de criança. Isabel cobriu a ferida com o pano do uniforme e sorriu para o menino. Tá tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Sussurrou baixinho. Lucas arregalou os olhos, como se tivesse sido descoberto. O milionário virou de costas, fingindo que nada tinha acontecido. Antes de começarmos essa história cheia de segredos, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí na sua cidade. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Mas Isabel sabia que aquela mordida era mais do que um capricho. Era um pedido de ajuda, um grito escondido em silêncio. Ela respirou fundo, sentindo que algo muito maior estava para começar. E o que ela faria depois, ninguém estava preparado para ver. No corredor de serviço, Isabel apertou o braço e pensou no olhar do menino. Ele não queria me machucar. Ele queria me mostrar alguma coisa. O sangue escorria devagar, mas o que queimava era a dúvida. Por que uma criança faria aquilo na frente de tanta gente? Ela lembrava dos sussurros dos funcionários sobre a solidão de Lucas. Todos diziam que o pai nunca ligava, só pensava em negócios. E a mãe? Bom, todos falavam dela como se fosse um fantasma. Isabel sabia que tinha algo errado naquela casa, mas ninguém ousava falar. Na cozinha, as copeiras comentavam: que menino mal educado. Mas Isabel só pensava: não, isso não foi maldade. Ela ajeitou o uniforme, secou o rosto e olhou para o alto da escada. O milionário brindava como se nada tivesse acontecido. O som das taças de cristal parecia zombar dela. Mas Isabel prometeu para si mesma: não ia deixar Lucas sozinho. Porque aquela mordida era só o começo de um segredo que precisava ser descoberto. Naquela noite, já deitada no pequeno quarto dos fundos, Isabel não dormiu. Fechava os olhos e via o olhar desesperado de Lucas. Um olhar que gritava sem usar palavras. Ela lembrava de quando ele apertou o urso velho contra o peito. Não era uma criança mimada, era uma criança abandonada. E abandonada pelo próprio pai, que preferia dinheiro a afeto. Isabel apertou o travesseiro e chorou baixinho, sem ninguém ver. Mas no fundo, já sentia que não tinha mais volta. Algo dentro dela dizia: você precisa descobrir o que ele quis te contar. Ela sabia que iria se meter em confusão, que poderia perder o emprego. Mas quando pensava no menino tremendo, não tinha como recuar. Ela só queria entender o que Lucas estava tentando esconder. A resposta estava ali, nas paredes daquela mansão cheia de segredos. Isabel fechou os olhos e fez uma promessa. Ia proteger aquela criança. E mal sabia ela que o que vinha depois seria muito mais perigoso. No dia seguinte, Isabel encontrou Lucas sozinho no quarto de brinquedos. Carrinhos importados, videogames modernos, tudo em perfeito estado. Mas ele não mexia em nada, só abraçava um urso de pelúcia velho. Por que você me mordeu, Lucas? Perguntou, tentando sorrir. O menino baixou a cabeça e fez um sinal com o dedo nos lábios. Não posso falar. Ele não deixa, disse num fio de voz. Isabel engoliu em seco e olhou para a porta, temendo ser vigiada. Pode confiar em mim, eu não vou contar nada para ele, prometeu. O menino apontou para uma foto na parede, a mãe sorrindo. Ao lado dela, uma mulher que Isabel não conhecia. Quem é essa? Perguntou curiosa. Lucas apertou o urso e disse: ela cuidava de mim. Mas ele mandou embora. Isabel sentiu o coração disparar. Aquela mulher parecia importante demais para ter sumido assim.
E naquele momento ela percebeu. A mordida era um pedido de socorro. Enquanto isso, o milionário conversava com os sócios no escritório. Para ele, a mordida era só mais um detalhe a ser encoberto. Essa mulher não pode continuar aqui. Vai manchar minha imagem, disse. O assessor tentou acalmá-lo, mas ele não cedia. Troca toda a equipe se for preciso, mas eu não quero problemas. Na cabeça dele, filho era patrimônio, não sentimento. Ele só pensava em números, contratos e aparências. Do lado de fora, Isabel escutava parte da conversa por acaso. O coração dela gelou, mas ao mesmo tempo se encheu de coragem. Se ele queria esconder algo, então havia mesmo um segredo. Ela olhou para o corredor como quem descobre um novo caminho. Sabia que estava prestes a se meter numa guerra perigosa, mas também sabia que não podia abandonar Lucas. Ela ajeitou o uniforme e respirou fundo. Aquele menino precisava de alguém que lutasse por ele. Na cozinha, os funcionários comentavam o que viram na festa. Esse menino não tem limites, dizia uma copeira. É porque nunca recebeu carinho de verdade, retrucou outra. Isabel ouviu em silêncio, mas suas mãos tremiam de raiva. Não era justo culpar uma criança que só pedia atenção. Ela pensou na mãe dele, falecida de forma misteriosa, e na babá da foto, que havia sumido sem explicações. Decidiu que precisava encontrá-la para entender o que se passava. Pegou o celular escondido no bolso do avental. Procurou pelo nome que vira rabiscado num caderno. Clara. O coração acelerou quando encontrou um endereço simples. Seria perigoso procurar, mas ela não tinha escolha. No fundo, sabia que estava prestes a descobrir algo grande. Ela olhou pela janela e viu Lucas desenhar círculos no vidro. E sentiu que aquele menino guardava segredos pesados demais. Isabel foi até o bairro humilde indicado no contato que encontrou. Bateu numa porta azul descascada e uma mulher abriu assustada. Era Clara, a ex-babá, com olheiras fundas e expressão de dor. "Você é a faxineira da mansão, não é?" perguntou desconfiada. Isabel assentiu e mostrou o curativo no braço. "Ele me mordeu, mas eu acho que era um pedido de ajuda." Clara suspirou fundo, os olhos marejados. "Ele viu coisas que nenhuma criança deveria ver", confessou. Na mesa da sala havia um caderno de capa azul. Clara o abriu e mostrou anotações da mãe de Lucas. Páginas com frases cheias de medo e desconfiança. "Ele está mexendo na herança, quer tirar o Lucas de tudo", dizia uma delas. Isabel ficou sem ar, como se o chão tivesse sumido. Clara segurou sua mão com firmeza e disse: "Se você não proteger esse menino, ele vai ser destruído pelo próprio pai." De volta à mansão, Isabel observava cada canto com mais atenção. Notou que Lucas tinha um esconderijo atrás de uma estante. Chamava aquele lugar de toca, onde guardava lembranças da mãe. Fotos rasgadas, brinquedos velhos, bilhetes escondidos. Ele a levou até lá e mostrou uma caixa de música quebrada. "Ela tocava toda noite até parar de repente", contou com lágrimas. Isabel ligou as peças. A mãe desconfiava do marido. Lucas tinha visto mais do que conseguia contar, e Clara sabia o que tinha acontecido, mas foi afastada à força. O silêncio do menino não era birra, era trauma. Isabel o abraçou forte e disse: "Eu acredito em você." Ele chorou baixinho, como quem finalmente se sente ouvido, mas passos pesados soaram do lado de fora do esconderijo. Alguém rondava a estante secreta, e Isabel percebeu que o perigo estava cada vez mais perto. Naquela noite, o milionário reuniu todos no salão principal. Falou sobre disciplina e padrões diante dos funcionários. Olhou diretamente para Isabel, como se quisesse intimidá-la. Ela baixou os olhos, mas por dentro estava firme. O coração dela pulsava como tambor, pedindo coragem. Clara havia dado a chave para abrir todos os segredos, e Lucas estava começando a confiar nela. Mas o milionário parecia saber que algo estava acontecendo. Cada palavra dele soava como uma ameaça velada.
Quem causar problemas não fica aqui por muito tempo, disse. Alguns funcionários se entreolharam em silêncio. Isabel respirou fundo e pensou em cada detalhe do diário. Sabia que não podia desistir agora, mas também sabia que estava sendo vigiada em cada passo. E o próximo movimento dela poderia mudar tudo. Isabel voltou à toca com Lucas no dia seguinte, quando a casa estava vazia. Ele mostrou um envelope escondido atrás da estante. Dentro havia cópias de documentos estranhos, cheios de assinaturas suspeitas. Era da mamãe. Eu guardei aqui, disse o menino, apertando o urso. Isabel leu com atenção e percebeu que eram papéis de herança. Tudo estava no nome de Lucas, mas havia rasuras e alterações. No canto, a letra da mãe revelava uma mensagem curta. Proteja o meu filho. O coração de Isabel acelerou ao imaginar o peso daquelas palavras. Ela sabia que não era só uma questão de dinheiro. Era a vida de uma criança, a memória de uma mãe, a justiça de uma família. Lucas olhou para ela com medo e esperança. Se ele descobrir que você viu isso, vai ficar bravo, sussurrou. Isabel respirou fundo e prometeu. Eu vou cuidar de você. Mas mal sabia ela que já estavam sendo vigiados naquele instante, e o próximo passo poderia colocar todos em risco. Enquanto Isabel escondia os documentos na bolsa, passos ecoaram no corredor. Ela apagou a lanterna, segurou a mão de Lucas e ficou imóvel. A porta da estante rangeu como se alguém tentasse abri-la. O menino abraçou o urso com força, suando frio. De repente, uma voz grossa disse: Achei que tinha visto luz aqui. Era o segurança da mansão, rondando como cão de guarda do patrão. Isabel se encolheu no escuro, o coração disparando. O homem cutucou a parede, mas desistiu e se afastou. Os passos foram sumindo devagar, deixando um rastro de tensão. Isabel respirou aliviada, mas sabia que não podiam mais arriscar. Precisavam agir antes que fosse tarde demais. Guardou os papéis de volta na bolsa, escondendo bem, e saiu da toca com a certeza de que não havia mais volta. Agora, ou ela enfrentava a verdade, ou seria destruída por ela, e a decisão teria que ser tomada rápido. No café da manhã do dia seguinte, o milionário parecia diferente. Falava alto, sorria forçado, mas os olhos estavam duros. Quero todos reunidos hoje à noite no salão, anunciou. Lucas abaixou a cabeça, como se já soubesse o que viria. Isabel fingiu normalidade, mas a tensão queimava por dentro. Sabia que aquela reunião não seria por acaso. No fundo, o patrão já desconfiava de tudo, e talvez estivesse prestes a virar o jogo contra ela. Isabel arrumou a mesa, serviu o café e saiu em silêncio. Mas por dentro se preparava para a maior batalha da sua vida. Pensava em Clara, no diário, nos documentos escondidos. Cada peça formava um quebra-cabeça perigoso. Ela sabia que não poderia perder tempo. Precisava de aliados, precisava de provas. E a noite prometia revelar segredos que mudariam tudo. Na reunião do salão, todos os funcionários estavam presentes. O milionário fez um discurso sobre ordem e respeito. Falava como se fosse um rei em seu trono de ouro. Mas cada palavra soava como ameaça disfarçada. Isabel mantinha a cabeça baixa, mas o coração batia forte. Lucas estava ao lado do pai, quieto, segurando o urso. De repente o menino levantou a voz. Eu vi, pai. Eu vi quando você empurrou a mamãe na escada. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos ficaram sem reação, até mesmo o milionário. Ele tentou rir, dizendo que era imaginação de criança. Mas os olhos de Lucas brilhavam com a verdade. Isabel se ajoelhou ao lado dele e disse: Eu acredito em você. Aquele momento quebrou as máscaras da mansão, e o que viria depois seria impossível de esconder. O milionário ficou vermelho de raiva, mas tentou manter a pose. Você está colocando ideias na cabeça do meu filho, acusou Isabel. Ela encarou firme, sem desviar os olhos. Não sou eu. Ele só está dizendo o que viu.
Alguns funcionários começaram a cochichar assustados. Clara entrou na sala inesperadamente e ficou ao lado de Lucas. Eu também sei da verdade, disse com a voz firme. O milionário tentou expulsá-la, mas o clima já tinha mudado. As palavras do menino ecoavam no salão como um trovão. Isabel segurou a mão de Lucas e não recuou. O milionário chamou os seguranças, mas ninguém se moveu. Era como se todos estivessem paralisados pela revelação. O silêncio virou um peso insuportável, até que Isabel tirou da bolsa os papéis da herança e mostrou para todos que a mentira estava chegando ao fim. O advogado da família, que também havia sido chamado, pegou os documentos, leu em voz alta as irregularidades e ficou em choque. Isso aqui não bate. Alguém adulterou os papéis. O milionário tentou interromper, mas era tarde demais. As provas estavam ali, nas mãos de todos. Lucas chorava, abraçado ao urso, mas parecia mais leve. Finalmente tinha sido ouvido. Finalmente alguém acreditava nele. Isabel passou a mão nos cabelos dele e sorriu com ternura. Você não está sozinho, disse baixinho. O milionário gritou, tentando recuperar o controle. Mas ninguém mais olhava para ele com respeito. A máscara de poder estava desmoronando diante de todos. Clara ergueu o diário da mãe e mostrou a última página. Ela previu isso. Pediu para proteger o filho. Leu em voz alta. E a mansão inteira percebeu que nada seria como antes. A polícia foi chamada e o milionário tentou resistir até o último segundo. Vocês vão se arrepender de me enfrentar, gritou desesperado. Mas as provas eram fortes demais para serem ignoradas. Os seguranças, antes fiéis, se afastaram em silêncio. Ninguém queria defender um homem que escondia tantos segredos. Lucas segurou firme a mão de Isabel enquanto via o pai ser levado. O menino tremia, mas não de medo, era de alívio. Pela primeira vez, sentia que alguém estava lutando por ele. Isabel se ajoelhou e olhou bem nos olhos dele. Você nunca mais vai precisar morder para ser ouvido. Ele sorriu tímido, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara o abraçou como quem recupera um pedaço da vida perdida. O advogado garantiu que ele ficaria protegido pela lei. E os funcionários, um a um, se aproximaram para oferecer apoio. A mansão, antes cheia de silêncio, agora estava cheia de vozes. Dias depois, Isabel voltou ao trabalho, mas não era mais a mesma. Agora todos a olhavam com respeito e gratidão. Clara retomou seu lugar na vida do menino, com carinho e cuidado. E Lucas voltou a sorrir, brincando como uma criança de verdade. As fotos da mãe foram recolocadas nas paredes como ela merecia. O urso de pelúcia, antes símbolo de solidão, virou lembrança de vitória. Isabel carregava no braço a cicatriz da mordida. Mas para ela não era dor, era um sinal de coragem. Aquela marca contava a história de um pedido de ajuda atendido. E lembrava que até os gestos mais estranhos podem esconder verdades. A mansão já não era a mesma, agora tinha vida. E Lucas, antes escanteado, estava cercado de amor. O milionário, preso, se tornara só uma sombra do passado. Isabel suspirou aliviada, com a certeza de que fez a coisa certa, e provou que até uma simples faxineira pode mudar destinos. No fim, quando alguém perguntava como tudo começou, Isabel sorria. Com uma mordida, respondia, sem revelar todos os detalhes, porque o que chocou a todos não foi a mordida em si, mas o que ela fez depois. Enfrentou o poder e escolheu o amor. Ela mostrou que coragem não está em títulos, mas em atitudes, e que um coração disposto a proteger é mais forte que qualquer fortuna. Lucas cresceu aprendendo que não era um peso, mas um tesouro. E Isabel se tornou mais que uma funcionária, virou parte da família. Clara, antes silenciada, voltou a ser respeitada, e juntos reconstruíram uma vida que o milionário tentou destruir.
A mansão virou símbolo de recomeço, não de medo. O silêncio que antes escondia segredos, agora guardava paz. Isabel olhava para Lucas e via esperança, e ele olhava para ela e via amor verdadeiro. Foi assim que uma mordida virou o início de uma nova vida. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que uma simples faxineira pode realmente mudar o destino de uma família inteira? Comenta aqui embaixo e compartilha essa história para mais pessoas refletirem sobre isso. Se essa história prendeu a sua atenção até aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que eu vou trazer para você.